Naquele tempo, as multidões perguntavam para João Batista: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Ou seja, João Batista está dando instruções, questionam a ele o que eles devem fazer, a multidão, ele está falando a multidões, e ele fala para que sejamos caridosos, para que possamos repartir aquilo que a gente tem, a túnica, o alimento. E aí continua o texto dizendo: alguns publicanos, ou seja, lembra que publicanos eram cobradores de impostos, né? Eram pecadores e que procuravam também João Batista, né? Para serem batizados. Estes publicanos disseram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? Ele disse: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Ou seja, às vezes alguns publicanos pecavam cobrando impostos a mais para que eles ficassem com a parte daquele dinheiro. Então o que João Batista está instruindo aqui é que eles sejam justos, cobrem apenas o que está previsto, prescrito. E aí continua o texto dizendo: os soldados, por sua vez, perguntavam, olha só, também os soldados romanos procuravam João Batista, e eles perguntavam: e nós, o que precisamos fazer? João Batista disse: a ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente e contai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Ou seja, João Batista está instruindo também os soldados romanos para que não pratiquem a injustiça, né? Para que eles também vivam do seu salário, não sejam usurpadores, né? Depois o texto continua dizendo: como o povo estivesse na expectativa e todos cogitais em seus corações se João seria o Cristo, João tomou a palavra e disse a todos. Então, as pessoas achavam que por João Batista ser diferente, por João Batista ser um excelente pregador e que ele estava ali batizando na água, então alguns achavam que ele poderia ser o Messias, né? O Cristo. Então ele vai dizer a todos eles: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Olha que lindo o que João Batista está dizendo. Primeiro ele se reconhece, ele reconhece a Jesus, o Mestre, o Senhor, o Messias, que ele não é digno nem de desatar as sandálias desse Mestre, desse Messias, e que não é ele. Ele poderia tomar ali o lugar de Jesus, né, na sua vaidade, mas ele não. Ele é humilde, ele reconhece que ele não é digno, ele que é tão especial, né, um grande profeta, ele declara que não é digno nem de desatar as sandálias, as correias das sandálias do Mestre, de Jesus. E aí o texto continua dizendo assim, que ele disse, João Batista, que esse Mestre, que este Messias batizará no Espírito Santo e com fogo. Olha que lindo, olha que forte essa passagem deste Evangelho, onde João Batista fala: eu batizo com água, e que já era importante porque era um batismo de arrependimento, mas ele diz que esse Messias que vem batizará com o Espírito Santo, né? Eu tenho que querer isso, você tem que querer isso, ser batizado com o Espírito Santo e com o fogo do Espírito Santo, o poder de Deus, a força do alto, né? Esse Mestre, esse Messias que é Jesus, ele batizará desta forma. E aí o texto, para finalizar, diz assim: a pá está em sua mão, limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. E com muitas outras exortações, João continuava a anunciar ao povo a boa nova. São palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho lindo deste domingo, que evangelho maravilhoso, onde finaliza dizendo que Jesus, o Messias, o Mestre, além de batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele é o Messias tão aguardado, tão esperado. Ele estará com uma pá para limpar a sua eira. O que é a eira? É aquele chão de terra batida, ou então uma laje, né? Um cimento, onde se separa as sementes, né?
separa a palha para um lado, o joio para o outro. O que é bom, separa a palha e separa o trigo, né? O que é joio, o que não presta, é lançado no fogo que não se extingue, ou seja, inextinguível, ou seja, que não acaba, um fogo eterno. E o trigo que é separado é levado para o celeiro, né? O celeiro de Deus é levado para o céu, a salvação. Então, essas sementes somos nós, né? Que são separados. O trigo, o joio é separado, ou seja, aqueles que não viverem a palavra de Deus, aqueles que não se abrirem ao batismo do Espírito Santo, irão para este fogo que não se extingue. E aqueles que acolherem a palavra de Deus, forem dóceis a Deus, a Jesus, o Mestre, o Messias, estes estarão no celeiro de Deus, estarão na graça, na salvação, de volta ao paraíso. Que nós possamos ser estes que voltam para o paraíso, que vão para o céu, que são salvos por Jesus Cristo. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.